Quando somos comprometidos com o nosso Deus, nós podemos descansar e confiar plenamente nele, pois ele cuida de nós em todos os momentos. Esse é o estudo de número 1211 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus, ele te abençoe abundantemente, e nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. É importante sempre nos lembrarmos que devemos ser e permanecermos fiéis ao Senhor, mesmo nas dificuldades, pois é Ele quem nos sustenta, Ele nos dá atenção e Ele passa conosco pelas provas. Vamos ao nosso tema: comprometido com Deus. Nosso texto base está em 1 Reis, capítulo 8, verso 61, que diz: quanto a vós, que seja todo o vosso coração honestamente dedicado a Yahvé, o nosso Deus, para que andeis de acordo com seus ensinos e decretos, obedecendo aos seus mandamentos, como acontece hoje. Comprometido é que se comprometeu, é ligado a algo ou alguém, é envolvido, é compromissado. E Paulo nos ensina que nós pertencemos ao Senhor, nós temos comprometimento com o nosso Deus. A Bíblia nos mostra que homens foram fiéis ao Senhor em todo o tempo, pois eram comprometidos com Ele. Eles são exemplos para fortalecer a nossa fé, a nossa esperança e também o nosso compromisso com Cristo. O primeiro exemplo que eu quero lembrar é o exemplo de Moisés, porque Moisés, ele era comprometido com o nosso Deus e o obedeceu, deixando a casa de seu sogro no deserto. Ele voltou ao Egito. Êxodo capítulo 4, verso 20 e verso 21 diz assim: tomou, pois, Moisés sua esposa e seus filhos, ajudou-os a montarem um jumento e voltou para o Egito. Moisés levou em sua mão o cajado de Deus, e Yahvé ordenou a Moisés: quando voltares ao Egito, sabe que todos os prodígios que coloquei em tua mão, hás de realizá-los na presença do faraó. Entretanto, eu lhe endurecerei o coração para que não deixe o povo partir. Moisés, ele estava acomodado no deserto quando o Senhor o chamou para a missão de voltar ao Egito e libertar o povo israelita da escravidão. A missão não seria fácil, mas o principal, Moisés tinha a garantia da presença do Senhor com ele. E você observa que Moisés, quando falou com o Senhor, ele deixou todo o seu conforto, ele saiu do comodismo e ele obedeceu à voz do Senhor. Lá no Egito, Moisés enfrentou a Faraó e sempre andou conforme as orientações do nosso Deus, mesmo sendo ameaçado por Faraó. Moisés foi perseverante, pois através daquela missão, o nome do Deus Altíssimo seria exaltado, glorificado e engrandecido. Êxodo capítulo 7, verso 5 diz: saberão os egípcios que eu sou Yahvé, quando estender a minha mão sobre todo o Egito e fizer sair de seu domínio os filhos de Israel. Deus cumpriu suas promessas a Moisés, Deus agiu com a sua mão poderosa, Deus tirou o povo de Israel do Egito e o nome do nosso Deus foi glorificado, honrado e exaltado. Deuteronômio capítulo 34, verso 11 diz também: jamais surgiu alguém que realizasse milagres, sinais portentosos e maravilhas semelhantes àquelas que Moisés, em obediência às ordens do Senhor, fez no Egito contra o faraó, contra todos os seus
servos e exércitos, e contra a terra dos egípcios Deus usou Moisés, pois Moisés tinha comprometimento com o nosso Deus. Moisés era comprometido com Deus e jamais, a Bíblia nos ensina, surgiu alguém como ele. Não podemos nos esquecer que ele teve diversos desafios, mas Deus fez dele um vencedor, porque a presença do nosso Deus estava com ele. Deus falava com Moisés, o orientava, o sustentava e também o livrava. Vamos nos lembrar de Josué, o auxiliar de Moisés. Ele foi comprometido com Deus. Enquanto Moisés era vivo, Josué tinha prazer em estar com Moisés e em estar na presença de Deus. Êxodo capítulo 33, verso 11 diz: Então Yahvé, o Senhor, falava com Moisés face a face, como quem conversa com seu amigo. Depois, Moisés retornava ao acampamento. Contudo, o jovem Josué, filho de Num, que servia a Moisés como seu auxiliar, não se ausentava de dentro da tenda. Josué honrava ao nosso Deus. Antes da morte de Moisés, ele foi escolhido para ser o sucessor de Moisés, mas Deus o fortaleceu nessa missão. Ele passou por momentos difíceis, mas o Senhor era com ele. Josué capítulo 1, verso 5 diz: Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Olha a promessa de Deus. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Josué, ele teve a garantia da vitória, pois a presença gloriosa do Senhor estava com ele, e com o Senhor, Josué venceu reis poderosos, batalhas desafiadoras, inimigos cruéis. Segundo alguns estudiosos da Bíblia, Josué venceu 31 reis. Sabe por quê? Porque Josué, ele dependia do Senhor, ele depositava a confiança dele no Senhor, e o nosso Deus o honrou a ponto de parar o universo, cooperando com a vitória de Josué e do povo israelita. Josué capítulo 10, verso 13, verso 14 diz: O sol parou e a lua ficou imóvel, até que o povo se vingou totalmente dos seus inimigos, derrotando-os. Ora, não está isso escrito no livro dos justos? O sol se aquietou no meio do céu e não se apressou a pôr-se no horizonte quase um dia inteiro. Nunca houve dia como aquele, nem antes nem depois, quando o Senhor desejou obedecer à voz de um ser humano. Isso só aconteceu deste modo, porque Yahvé lutava por Israel. Deus honrou Josué. Josué era comprometido com nosso Senhor. Deus lutou as guerras de Israel. Josué enfrentou os desafios. Ele deixou Deus o guiar em todo o tempo. Ele foi obediente, ele foi fiel e confiou plenamente no Senhor. E o exemplo de José? José é um exemplo para nós de alguém comprometido com nosso Deus, e ele buscou honrá-lo em todos os momentos, mesmo quando José teve a oportunidade de fazer o que não agradava a Deus. José, ele se portou com fidelidade ao nosso Senhor. Gênesis capítulo 39, verso 9 diz: Ele mesmo não exerce nesta casa mais autoridade do que eu, porquanto nada me negou. É justamente o que José disse para a mulher de Potifar. E José fala assim, a não ser a senhora, pois é a esposa dele. Sendo assim, como poderia eu cometer algo tão perverso para com o meu Senhor? E olha a fidelidade e o compromisso de José com o nosso Deus. O versículo fala assim: e pecar contra Deus. José, ele era íntegro, ele era obediente, ele era um homem temente a Deus, mesmo diante da tentação.
ele rejeitou ao pecado e honrou ao Senhor. Sabe qual foi a consequência? Ele foi levado para a prisão, porque aquela mulher de Potifar se vingou dele, mentiu e difamou. Mas mesmo na prisão, José se manteve fiel, manteve o comprometimento dele com o nosso Deus. Gênesis capítulo 39, verso 21, contudo Yahvé, o Senhor, assistiu, ou seja, deu assistência a José, estendeu sobre ele a sua bondade e poder e o fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. Nosso Deus não impediu José de ser traído, de ser maltratado pelos seus próprios irmãos, de ser caluniado pela esposa de Potifar, de ser levado à prisão, mesmo sendo inocente. Mas o nosso Deus esteve com José em todo o tempo. José foi honrado pelo nosso Deus. Deus o tornou, Deus fez de José o homem mais importante do Egito, abaixo somente de Faraó. Gênesis capítulo 41, o verso 40 e o verso 44 diz: tu serás o administrador do meu palácio, e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te precederei. E acrescentou ainda o Faraó: eu sou o Faraó, mas sem a tua permissão, ninguém erguerá a mão ou o pé para dar um passo em toda a terra do Egito. José, ele passou por muitos sofrimentos, mas o Senhor estava com ele, o Senhor o confortava, o consolava, o Senhor o fortalecia. Em nenhum momento o Senhor deixou a José, porque José, ele tinha compromisso com o nosso Deus, ele confiava plenamente nas promessas feitas por ele. Vamos nos lembrar também de Jó. Jó é outro exemplo, mas eu quero pegar Jó como um pai de família, um pai comprometido com Deus. Ele era íntegro, ele era bom, ele amava e ele temia a Deus. Jó, no capítulo 1, verso 4 e verso 5 diz: seus filhos costumavam visitar uns aos outros, e cada vez um deles preparava um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Assim que passava o período das festas e banquetes, Jó os mandava chamar e fazia com que se santificassem por meio dos ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia holocaustos, isto é, sacrifícios completamente queimados em nome de cada um de seus filhos, pois pensava: talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, e assim blasfemado contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. Jó, ele se preocupava com seus filhos, ele intercedia por eles. Jó os ensinava a temer e a amar ao Senhor. Deus se agradava de Jó, e Deus testemunhou de Jó para o inimigo das nossas almas. Jó capítulo 1, verso 8 diz: indagou-lhe então Yahvé: observaste a meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Que testemunho maravilhoso que Deus deu de Jó. Ele era um homem íntegro, justo, temente e que se desviava do mal. O Senhor conhecia Jó e o Senhor falou bem dele, mesmo diante da acusação do inimigo, porque o inimigo dizia que Jó era fiel, era íntegro, era temente, amava ao nosso Deus, porque Deus o cercou de proteção, de prosperidade e de bênçãos. Deus permitiu o inimigo tocar nos bens, na família e até na saúde de Jó, mas Jó não amaldiçoou e não blasfemou contra Deus. Como o inimigo tinha falado para Deus que Jó faria, Jó não fez, ao contrário, Jó bendisse e Jó reconheceu a soberania do nosso Deus. Jó capítulo 42, verso 1 e verso 2 diz: então Jó
Abre seu coração diante de Deus e declara: sei que podes realizar tudo quanto desejares, absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Deus esteve com Jó nas adversidades, nas dificuldades, no sofrimento, e Jó reconheceu que Deus era poderoso, que Deus era amigo, que Deus é fiel e é soberano. E no final, Deus abençoou Jó sobremaneira. Jó capítulo 1, verso 12, verso 13 diz: assim o Eterno abençoou o final da vida de Jó muito mais que o início. Ele teve 14 ovelhas, 6 camelos, uma junta de bois e um jumento. Também lhe nasceram mais filhos e 3 filhas. Jó valorizava ter e pertencer ao abençoador, e que o abençoador é muito mais importante do que todas as bênçãos que ele pode nos conceder. E Daniel, os amigos dele, homens comprometidos com o nosso Deus, que passaram por provações, por dificuldades, por ameaças, mas em todos os momentos eles continuaram tendo Deus como suas prioridades, mesmo servindo no cativeiro babilônico. Daniel capítulo 1, verso 8 e verso 9 diz: Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com vinho especial servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. E Elohim, Deus, fez com que o chefe dos oficiais fosse bondoso para com Daniel e demonstrasse consideração por ele em todo o tempo. Deus agiu a favor de Daniel e dos 3 amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles eram homens comprometidos com Deus e passaram momentos de angústias, aflições e sofrimentos. Deus não impediu Daniel de ser jogado na cova dos leões e não impediu Ananias, Misael e Azarias de serem lançados na fornalha ardente, mas Deus esteve com eles, o livrando do mal, e eles não abandonaram, não desprezaram, não rejeitaram ao Senhor durante os momentos difíceis que eles viveram. Eles foram fiéis, porque verdadeiramente eles eram comprometidos com nosso Deus. No nosso texto base, Salomão, após orar ao Senhor dedicando o templo, ele ensinou aos israelitas que deveriam viver comprometidos com o nosso Deus. 1 Reis capítulo 8, verso 61, vamos ler o nosso texto base novamente, diz assim: quanto a vós, que seja todo o vosso coração honestamente dedicado a Yahvé, o nosso Deus, para que andeis de acordo com seus ensinos e decretos, obedecendo aos seus mandamentos, como acontece hoje. Pessoas comprometidas com o nosso Senhor vivem em paz, vivem em comunhão com Ele, o obedece e o honra em todo o tempo, pois o ama de todo o coração e anda segundo a sua preciosa palavra. Vou começar a concluir. Muitos personagens enfrentaram lutas, passaram pelas dificuldades, pelos sofrimentos, mas confiando plenamente no Senhor, e foram vencedores. Muitas vezes o Senhor não nos tira das lutas, mas o Senhor peleja por nós. O Senhor nos fortalece, sustenta, nos dá assistência e nos dá vitória. Assim como os personagens bíblicos que vimos nesse estudo, eles eram homens comprometidos com Deus em todo o tempo. Que possamos ter essa decisão de sermos comprometidos em todos os momentos com o nosso Deus Todo-Poderoso. Se você gostou desse vídeo e ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar,
eu te convido para que você se inscreva e que seja grandemente abençoado pelo nosso Senhor. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jabal que vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.